O que é que significa a Páscoa? Porque nós dizíamos, no comentário do início da missa, que sendo esse o 5º domingo da Quaresma, nós estamos aí às portas da Semana Santa. E se a Quaresma é um tempo que existe em função da Páscoa, se a Quaresma é o tempo litúrgico em que nós nos aplicamos por meio de exercícios espirituais a preparar a celebração coerente e bonita da Páscoa da Ressurreição, então nós estamos nos aproximando da meta para a qual a Quaresma mesma existe, para o horizonte que dá significado a toda a caminhada quaresmal e a todas as práticas quaresmais. Então, nesse final da Quaresma, à medida em que nós estamos assim, bem às portas da Semana Santa, é muito importante perguntar, não? O que é que significa Páscoa? E o que é que significa celebrar a Páscoa? Se nós nos recordamos do Antigo Testamento, no livro do Êxodo, nós temos ali a indicação desse verbo que inicialmente significa pular, não é o verbo pessar em hebraico, para falar sobre o modo como Deus pulou as casas dos hebreus, passou pelas casas dos hebreus, livrando os seus primogênitos da morte, enquanto feriu de morte naquela noite os primogênitos dos egípcios, desde das crianças até os animais. Depois indica o modo como Deus fez passar o seu povo a pé enxuto pelo meio das águas do Mar Vermelho, livrando-o, portanto, da dominação do faraó e da escravidão no Egito. O modo como Deus, por esse sinal poderoso, então, fez passar o seu povo da escravidão para a liberdade de pertencer a Ele, porque Deus, levando o seu povo ao deserto, vai fazer aliança com Ele, é a antiga aliança feita no Monte Sinai, não? Tendo Moisés como intermediário, as tábuas da aliança dadas em sinal da vontade de Deus expressa e manifesta, as tábuas dadas como sinal da aliança de Deus realizada com o seu povo. Quer dizer, Deus fez passar, portanto, o seu povo da escravidão para a liberdade de lhe pertencer, da morte nesse sentido, não? Porque poupou os primogênitos dos hebreus e depois poupou o seu povo, fazendo-o passar a pé enxuto pelo meio das águas, fez passar da morte para a vida nesse sentido. Esse é o significado da Páscoa da antiga aliança. O Seder Pascal, quer dizer, a celebração de refeição, que é a liturgia judaica da Páscoa, comemora esse evento, faz memória desse evento, celebra essa libertação, essa intervenção de Deus na história do seu povo. Nós, na primeira leitura, escutávamos a profecia de Isaías, num outro momento, proferida num outro momento da história do Antigo Testamento, que é o momento do cativeiro na Babilônia, do exílio babilônico, é o século VI a.C., nós escutávamos a profecia de Isaías, a palavra de Deus enviada a Isaías para fazer uma promessa, que é uma promessa que resgata o evento da Páscoa, para dizer o seguinte: isto diz o Senhor que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas. O Senhor que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos. Quer dizer, do mesmo modo como Deus interviu para a vida e para a libertação do seu povo no Egito, fazendo migrar da escravidão para a liberdade, assim Deus vai agir agora, quando a alta casta do povo hebreu, do povo de Israel, está no cativeiro na Babilônia, foram 40 anos no cativeiro sob Nabucodonosor. Deus está anunciando por meio do profeta Isaías, que é um profeta desse tempo, junto também com outros, como Jeremias, Deus está anunciando uma intervenção de Deus que será como um novo êxodo, como uma espécie de nova Páscoa. Vai abrir um caminho no meio do deserto para fazer voltar o seu povo. Vai intervir poderosamente também na sua vida, do modo como já fez antes. Quer dizer, o evento da Páscoa, o evento do êxodo é recapitulado na primeira leitura, para dizer que Deus vai intervir de novo. Atenção, porque, num sentido histórico, essa profecia de Isaías se cumpre no momento justamente em que acontece o edito que faz voltar
o edito de Ciro, né, que faz voltar o povo até a terra, quer dizer, faz voltar o povo a Canaã. É a realização histórica da profecia. Mas, num sentido espiritual, num sentido mais amplo, essa profecia fica aguardando mais tempo para se realizar. Porque nós escutávamos dizer aí, não, que Deus abriria uma nova via por meio da qual dessedentaria o seu povo. Não? Tiraria a sede do seu povo. Lhe faria brotar água no meio do deserto. Forte para nós quando nós pensamos que nosso Senhor, dentro do Evangelho de São João, se apresenta ao mesmo tempo como o caminho, a verdade e a vida, quer dizer assim, como uma via aberta pelo Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Forte pensar que nosso Senhor se apresente no Evangelho de São João como água viva. Aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu interior. É o capítulo 7 do Evangelho de São João, mas se nós voltamos ao diálogo com a samaritana, ele diz a ela: se tu soubesses quem é que te pede de beber, tu é que me pedirias, e eu te daria a água que jorra para a vida eterna. Faz-nos pensar no sangue e na água que jorraram do lado aberto de Jesus, é o relato, não, do Evangelho de São João também. Dizer, essa nova via aberta pelo Pai para o seu povo, essa via no meio do deserto, por meio da qual, não, o povo seria dessedentado e Deus faria correr água viva no meio do deserto, bom, essa profecia fica aguardando uma realização mais plena, né, do seu significado, justamente na encarnação de Jesus Cristo. Justamente na encarnação de nosso Senhor. Para dizer, irmãos, que quando nós pensamos na Páscoa da Antiga Aliança, os elementos principais da Páscoa são assumidos e elevados na nova economia, na nova aliança, na nova Páscoa, não? Na Páscoa do Novo Testamento. Quer dizer, por meio do amor redentor do Filho, por meio da sua paixão, morte e ressurreição, Deus nos fez passar da escravidão, da tirania de Satanás, da escravidão do pecado. Essa é a imagem forte que São Paulo utiliza no primeiro capítulo da carta aos Colossenses, dizendo: do império das trevas arrancou-nos e transportou-nos para o reino de seu Filho, no qual nós encontramos remissão dos pecados pelo seu sangue derramado. Dizer, Deus nos fez passar da escravidão, portanto, de Satanás e dos pecados para a liberdade de filhos de Deus. E São Paulo expressa assim, não? Dizendo, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Não façamos, portanto, da nossa liberdade pretexto, não? Para voltarmos aos pecados, porque Deus nos fez livres para pertencermos a Ele, para crescermos no bem, numa vida de santidade e justiça. Pela paixão, morte e ressurreição do Filho Jesus, Deus nos fez passar da morte espiritual, que é o pecado, e assim São Paulo diz na carta aos Romanos: o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Portanto, Deus nos fez passar dessa morte espiritual do pecado à vida, não? De lhe pertencer. Nos deu vida no seu Filho. Não? Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda disse dentro do Evangelho: eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, é nosso Senhor, por meio dessa obra que realizou, que nos fez passar da morte espiritual, que é o pecado, para a vida reconciliada junto de Deus, para a vida dos seus filhos. Né? Tudo isso, meus irmãos, tudo isso absolutamente aconteceu, como diz São Paulo, quando nós éramos ainda pecadores, quando nós éramos ainda seus inimigos, quando nós não merecíamos, quando éramos, assim, segundo a lei, né? É a carta aos Romanos, réus de morte. Né? Quando pesava sobre nós, é a carta aos Colossenses, um título de dívida que precisava ser cancelado. Para dizer que essa é a Páscoa da nova e eterna aliança, é a passagem da escravidão e da morte do pecado à liberdade e à vida reconciliada com Deus, que é a vida dos seus filhos. Foi o Filho Jesus quem fez essa obra por nós. E por que é que nós estamos comentando isso? Porque é exatamente o que acontece no Evangelho que nós ouvimos. Para utilizar a expressão de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho dizia, ali está o encontro, né? Nessa pecadora pega em adultério e Nosso Senhor, está o encontro entre a mísera
não? Entre a miséria e a misericórdia. Quer dizer, nesse encontro de Jesus com essa mulher, pega assim, não, de surpresa, surpreendida no seu erro, na sua ignorância, no seu pecado, está aí uma espécie de símbolo, não, do modo como Deus nos encontrou a cada um de nós. Não enquanto merecíamos, não enquanto tivéssemos obras boas, não enquanto estivéssemos vivos e em amizade dele. Ao contrário, né? Sem méritos nenhum, sem boas obras, mortos espiritualmente numa vida afastada dele. Foi aí que nós fomos encontrados por Deus, né? No seu Filho. Foi aí que nós fomos amados por Deus no seu Filho, né? Quer dizer, esse poder criador, recriador, né, do Filho, que se realiza na redenção, né, é a obra maior do que a obra da criação do céu e da terra. Esse poder maravilhoso se exerce dentro da nossa alma por meio da misericórdia, ou seja, por meio dessa nossa regeneração espiritual, que nos faz passar da morte para a vida. É o poder de Jesus, né, cujo julgamento, ele, o único santo, o único inocente, o único justo, ele, portanto, que poderia proferir um juízo, e nós rezamos no credo, vai vir julgar os vivos e os mortos um dia, né? Nosso Senhor está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A sua humanidade santíssima, depois da sua paixão, morte e ressurreição, recebeu o poder de julgar. A ele foram submetidos toda a criação, foram submetidas todas as criaturas. Pois bem, Nosso Senhor, que é o santo, o justo, o inocente, que podia exercer, portanto, um julgamento, o que realiza é um julgamento cuja sentença é uma sentença de absolvição, de misericórdia, que não relativiza o pecado, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas exerce sobre ela perdão. E não é assim que Nosso Senhor se expressa e a sua identidade e a sua missão dentro do Evangelho de São João? Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Essa é a sentença da justiça divina proferida, né, sobre os homens neste tempo, que é o tempo da misericórdia, que é o tempo da conversão. No Filho nós fomos regenerados, recriados. No Filho nós estamos chamados à liberdade e à vida de filhos de Deus. No Filho, que é a nossa Páscoa, nós estamos chamados a passar para a vida nova, né? A ter dentro de nós esse processo de morte e ressurreição, que vai se realizar um dia também nos nossos corpos, na nossa carne, como nós rezamos no credo. No último dia, os nossos corpos ressurgirão em sinal dessa vitória que já começou a se realizar nas nossas almas e que vai se manifestar definitivamente também na nossa carne, porque ele ressuscitou como primícias e depois todos os que pertencem a ele. Virá o tempo do juízo, virá o dia em que virá para julgar vivos e mortos, mas enquanto não chega o dia do juízo final, é tempo de graça, de reconciliação e de misericórdia. É o tempo do chamado dos pecadores à penitência, à conversão e à possibilidade da vida nova em Jesus, reconciliada com Deus, no Filho Jesus. Caminho, verdade e vida. Várias coisas importantes, né, e dignas de serem comentadas no Evangelho. Por exemplo, a hipocrisia, não a falsidade dos fariseus e dos mestres da lei, porque chegam a Nosso Senhor com esse problema, não? Dizendo, olha, Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres, e tu o que dizes? E o evangelista diz, diziam assim porque queriam pegar Nosso Senhor, estavam armando contra ele. Não? Porque se dissesse que era para executar a lei de Moisés, e portanto que a mulher devia ser apedrejada, devia sofrer uma morte por lapidação, né? Se colocaria contra os romanos, que eram aqueles que, naquele momento, unicamente poderiam exercer poder capital, de exercer pena capital, de condenar à morte. Se diz que não é para cumprir a lei de Moisés, então se faz réu diante dos judeus e exposto à lapidação por eles, incitando a desobedecer à lei de Moisés. Quer dizer, qualquer uma das duas saídas que eram inicialmente previstas, colocaria Nosso Senhor em apuros. A falsidade e a hipocrisia deles, porque no Deuteronômio,
que traz 3 grandes discursos de Moisés e que dentro da tradição rabínica faz parte justamente da lei de Moisés, a Torá. O Deuteronômio é o 5º livro da Torá, é o 5º livro, né, do Pentateuco, assim chamado pelos cristãos. No Deuteronômio nós escutamos que aqueles surpreendidos, no plural, em adultério, seriam réus de lapidação. A hipocrisia e a falsidade deles começa ao trazer só a mulher, e não também o homem que com ela estava adulterando, quando a lei de Moisés exigia que ele fosse levado também. Cinismo, não de trazê-la sozinha. Depois, o cinismo, a falsidade dessas maquinações que querem induzir nosso Senhor a erro, a vacilo e a dificuldade. Que dizes tu? Né? Com aquela bajulação de ainda chamá-lo mestre. Né? Mestre, Moisés na lei mandou apedrejar. O que dizes tu? Não? Nosso Senhor, então, se abaixa e começa a escrever em terra. E muitas são as interpretações sobre o significado desse gesto. Desde uma interpretação de ordem mais psicológica, no sentido de acalmar um pouco os ânimos e dar espaço a que eles ouvissem o que ele tinha a dizer, até interpretações mais espirituais, como por exemplo a que faz São Jerônimo, dizendo que Nosso Senhor começou a escrever os pecados deles na terra, para que eles vissem a própria maldade escrita ali também, e nesse sentido tivessem um choque, né, como uma espécie de espelho com a própria malícia, com a própria perversidade, com os próprios pecados. E a interpretação de Santo Agostinho, dizendo, né, que ali estava agindo como Deus, porque Deus é quem, no livro do Êxodo, escreveu a sua lei com o seu dedo nas tábuas de pedra. E ali Nosso Senhor se pôs a escrever em terra também com o dedo, para dizer que Ele, como Deus, tem poder de legislador e de juiz. Não? É Ele quem dá e veio dar uma nova lei aos homens. Bom, as interpretações são diversas, nós não sabemos. Não? As possibilidades são muitas. Mas o ponto é, eles, à base daquele gesto e à base do que diz Nosso Senhor, é um versículo que nós conhecemos, é bastante famoso, né? Olha, aquele que não tiver pecado seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. Não? À base do gesto e à base dessas palavras de Nosso Senhor, eles se sentem envergonhados, confusos e começam a sair, a ir embora, um, a começar pelos mais velhos, diz o Evangelho. Não? Quer dizer, pode ser, e a interpretação aqui, pode ser porque os mais velhos, tendo mais tempo de vida, acumularam mais pecados, ou porque, tendo acumulado mais sabedoria, supostamente ao longo da vida, reconheceram, né, a própria hipocrisia, e por isso, a começar dessa constatação, pelos mais velhos foram saindo. O fato é, Nosso Senhor abriu uma condição, abriu o espaço para Ele mesmo levar a lei de Moisés, no Deuteronômio, a cumprimento. Por quê? O Deuteronômio capítulo 17 dizia nos versículos 6 e 7 que ninguém deveria ser julgado réu de morte na presença de uma única testemunha. E, portanto, ao ficar sozinho com a mulher, faz impossível, aplicando a lei de Moisés, faz impossível a condenação dela. É só ele que fica, é só ele que resta. Ela não poderia ser condenada, aplicando a lei de Moisés, vivendo-a, né, até a última consequência. E então, nessa espécie de nova via, nós escutávamos falar sobre isso na primeira leitura, Deus vai abrir um novo caminho. Eis que estou para realizar uma obra nova. Não a vedes? Era a profecia da primeira leitura. Nosso Senhor abre uma terceira via, que parecia inexistente no Evangelho, uma terceira possibilidade que ficou sozinho com ela para viver em plenitude a lei de Moisés e superá-la. Tu és réu de morte e, no entanto, alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Pois bem, nem eu te condeno. Vá e não tornes a pecar. Nem eu te condeno, vá e não tornes a pecar. Nosso Senhor não relativiza o erro, né? Não relativiza o pecado. Seria uma imagem falsa que nós faríamos da misericórdia divina, essa imagem assim meio bonachona, segundo a qual Deus não liga para os nossos pecados, Deus é indiferente a eles, né? E absolutamente a sua santidade não é assim interpelada e não vem justamente em socorro da nossa miséria para dizer um não definitivo à nossa malícia quando nós pecamos, né?
Uma falsa noção de misericórdia, essa que nos faz pensar que Deus simplesmente passe, né, a mão por cima e faça de conta que as coisas não aconteceram. Não é isso que está acontecendo nesse evangelho. Né? O Senhor não relativiza o mal, não quer diminuí-lo em nada, tem absoluta consciência do pecado e da malícia que está no coração daquela pecadora. E, no entanto, é Ele mesmo o remédio, a saúde de Deus que veio aos homens. Né? Ele diz assim sobre si no Evangelho de São Mateus: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não são os sãos que precisam de médico, são os que estão doentes. Pois bem, o Filho do Homem veio buscar e salvar os pecadores. Né? Somos eu e você, não só essa mulher do Evangelho. Né? No Filho, que é a nossa Páscoa, nós passamos da escravidão do pecado e da morte do pecado para a vida reconciliada com Deus, para a vida de filhos. Né? Essa vitória que já começou a acontecer em nós, desde um ponto de vista sacramental, porque é o nosso batismo, né? Nós vamos escutar isso, é a leitura do Novo Testamento na Vigília Pascal. Nós vamos escutar São Paulo na Carta aos Romanos dizer assim: irmãos, vós todos que fostes batizados, acaso ignorais que é na morte de Cristo que fostes sepultados? Quer dizer, participamos da sua morte sacramentalmente, nós descemos até esse abismo aqui, não? Com Ele, na força dele, para daí surgirmos, né, ressurgirmos vitoriosos com a sua vitória. Acaso ignorais que é na sua morte que fostes sepultados, para com Ele ressurgirdes para uma vida nova? É o que nós escutaremos na leitura do Novo Testamento, na Vigília Pascal. Mas quer dizer, isso que aconteceu em nós já do ponto de vista sacramental, e que acontece conosco quando estamos em pecado mortal e recebemos a reconciliação no sacramento da penitência, por meio da absolvição, não? É a chamada segunda tábua de salvação, né, pelo Concílio de Trento. Nós voltamos, né, passamos da escravidão, da morte à vida. É a ressurreição espiritual que acontece pelo batismo e pela reconciliação, pelo sacramento da confissão. Isso que aconteceu e acontece em nós do ponto de vista sacramental está chamado a acontecer também desde um ponto de vista moral. O que é que significa dizer? Significa dizer que, com o empenho da nossa liberdade, nós renascemos para colaborar com Deus, para vivermos boas obras, para vivermos numa nova medida, para com a nossa liberdade, como diz São Paulo na Carta aos Colossenses, aspirarmos aos dons celestes, aspirarmos à vida alta, escondida em Cristo Jesus, e não nos deixarmos aprisionar pelas nossas más inclinações, pelos nossos pecados, pelos vícios, que, portanto, nos tirem da pertença a Ele, da amizade dEle. Isto que aconteceu em nós do ponto de vista sacramental é uma tarefa que nos incumbe também, não? A partir da graça de Deus, mas que nos incumbe com a nossa liberdade, é uma tarefa a realizar dia após dia. A Páscoa, essa vida pascal, quer dizer, é a vida que vai se realizando na medida alta da pertença e da obediência a Deus nos seus mandamentos, numa vida virtuosa, é tarefa de todo dia. É tarefa da nossa conversão. É passar, né, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Para a liberdade de quem se sabe amado por Deus e de quem vai atrás de viver a própria vocação nessa medida alta. São Paulo falava sobre isso na segunda leitura. Essa mudança pascal, essa revolução pascal, poderíamos dizer, acontece de tal forma dentro da alma de São Paulo que ele diz: tudo que para mim era valor antes, eu considerei perda, eu considero lixo. E a única coisa que me interessa verdadeiramente é conhecer Jesus, meu Senhor. É tomar parte, é ficar com Ele nos seus sofrimentos, é ter comunhão com a sua paixão, é descer com Ele nessa morte, nesse aniquilamento, é morrer para mim mesmo também como uma tarefa de dia após dia, é morrer para mim mesmo, morrer aos meus pecados, morrer às minhas más inclinações, para com Ele todo dia tomar parte também na vitória da sua ressurreição. Essa é a tarefa pascal, é a tarefa da nossa vida moral, é a tarefa da nossa vida de batizados. Esquecendo-me do que fica para trás, lanço-me para o que está adiante. O que é que ficou para trás? Não? De São Paulo: em Cristo todos nós somos novas criaturas, as coisas antigas, o homem velho, para trás. Ele que escreveu na 1 Timóteo: eu perseguia, insultava, blasfemava.
Os seus pecados ficaram para trás também. E os nossos, queira Deus, para nós olharmos adiante, para o prêmio que do alto Deus nos chama a receber. Vida nova. Isso é o que significa Páscoa. Irmãos, vamos pedir a Deus, né? Nós que temos essa tarefa, né, bonita de irmos nos deixando formar nessa escola pascal, nessa passagem de escravidão, de morte, para a vida e para a liberdade. Vamos pedir, né, a Deus que nos coloque essa consciência da qual falava São Paulo na segunda leitura. Eu não penso já tê-lo atingido. Eu não estou pronto ainda. Isso é tarefa para todo dia. Eu não penso já tê-lo atingido. É tarefa de todo dia. Vamos pedir a Deus que nos permita aproveitar bem esse final de Quaresma, esse retiro espiritual no qual vai a igreja agora nos últimos dias, antes da celebração do amor redentor do Filho, na sua paixão, morte e ressurreição.